cidades, pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas e outras 23 morreram por causa do tornado e de fortes tempestades que atingiram o estado americano do Mississippi nesta sexta-feira, 24 de março. Operações de busca e resgate estão em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys, que ficam a cerca de 110 quilômetros ao norte de Jackson, a capital do estado. Ambulâncias e equipes de resgate estão trabalhando nos locais atingidos para socorrer as vítimas. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de que o tornado estava se movendo a cerca de 80 km por hora ao se aproximar da região de Sharkey County, por volta das 21 horas desta sexta-feira. O temporal deixou um rastro de devastação, derrubando casas, destruindo bairros inteiros e deixando a população sem energia elétrica. Falar em mudanças climáticas, né, Felipe? Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 4 estão desaparecidas após a passagem de uma série de tornados no estado americano do Mississippi. E uma morte também foi registrada no estado do Alabama. A velocidade do vento ultrapassou 110 km por hora, causando, claro, vários estragos nas cidades. Oh, wow. Era início da noite de sexta-feira quando a força do vento chegou devastando a pequena cidade de Rolling Fork, de menos de 2.000 habitantes no sul do estado do Mississippi. O alerta de tornado foi emitido minutos antes, mas poucas pessoas tiveram tempo para buscar abrigo. Esse meteorologista que anunciava o avanço da tempestade em uma emissora de TV local até rezou ao vivo quando percebeu a intensidade do que estava por vir. Dear Jesus, please help them. Amen. O vento que ultrapassou os 110 km por hora e a chuva de granizo com pedras do tamanho de uma laranja causaram destruição numa área de mais de 270 quilômetros em diversas cidades do Mississippi, Alabama, Tennessee e Arkansas. Os radares meteorológicos também indicaram que o redemoinho formado tinha 2,5 km de diâmetro e que a ventania carregou detritos a até 7 km de distância. Os serviços de emergência buscam por sobreviventes e desaparecidos em meio aos escombros. Pouca coisa ficou de pé e algumas cidades também sofrem com enchentes. Mais de 90.000 pessoas permanecem sem energia e há alertas de tempestades para a região até domingo. O presidente Joe Biden conversou com lideranças locais e ofereceu apoio federal na recuperação dos efeitos da tempestade. Tornados são comuns no sudeste dos Estados Unidos, mas nos últimos anos, cientistas notaram um aumento na frequência desses fenômenos, no rastro deixado por eles e na quantidade de vidas perdidas. Aqui em Los Angeles, eles costumam ser mais raros. Mesmo assim, 2 tornados passaram pelos arredores da cidade nesta última semana. O fenômeno não era registrado na região havia 40 anos e veio em meio à temporada de recordes de chuva e neve que atinge a Califórnia. Várias estações de esqui já anunciaram que planejam permanecer abertas durante o verão, devido à quantidade de neve acumulada. Menos 24 pessoas perderam a vida nos Estados Unidos na sequência de um tornado. O estado do Mississippi foi o mais martirizado, com 23 mortes confirmadas e as autoridades a admitirem que o número ainda deverá subir. O governador local já decretou estado de emergência. A outra morte aconteceu no estado vizinho do Alabama. Além dos fortes ventos, na ordem dos 120 km/h e da chuva intensa, há ainda relatos de granizo do tamanho de bolas de golfe. Para este domingo, os serviços de meteorologia prevêem várias tempestades na região, com possibilidade de um novo tornado. Ao menos 23 pessoas morreram em decorrência das violentas tempestades e de pelo menos um tornado que atingiram o estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, na noite de sexta-feira. A Agência de Gestão de Emergências do Mississippi disse que pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas e outras dezenas ficaram feridas. As operações de busca e resgate seguem nos condados de Sharkey e Humphreys, cerca de 110 quilômetros ao norte de Jackson, capital do Mississippi, enquanto moradores lamentam os estragos causados por mais uma catástrofe natural em território americano. It's bad. It's really bad.
O Serviço Nacional de Meteorologia informou na manhã deste sábado que o alerta de tornado havia passado, mas que chuvas e trovoadas adicionais são esperadas em toda a área, acrescentando que não devem ser graves. As buscas continuam no Mississippi para encontrar sobreviventes após a passagem dos tornados que mataram 25 pessoas neste estado e uma no Alabama. Há dezenas de feridos e um rastro de destruição. O presidente Joe Biden publicou um tweet a oferecer ajuda federal e orações suas e da esposa pelas famílias das vítimas. Em Rolling Fork, os residentes lembram o pesadelo durante a noite. Devastating last night. Pitch black dark. Trying to get everybody out we could get out. Get to a safe location. We lost everything, but we got our life. Towed the house out, towed the truck out, the car, and the other car. But we good. Os tornados são comuns nos Estados Unidos, particularmente na região centro e sul do país. Tornado no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, deixou pelo menos 23 mortos. Vamos ao Giro Internacional. O tornado atingiu o estado nesta madrugada com uma velocidade de 160 km por hora. Segundo o grupo de resgate, 4 pessoas seguem desaparecidas na comunidade de Silver City. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, 24 relatórios de tornados foram emitidos entre sexta à noite e hoje de manhã nos estados do Mississippi e Alabama. A série de tornados, acompanhada de tempestades, provocou pelo menos 24 mortos no sul dos Estados Unidos. Outras 4 pessoas estão desaparecidas. Eram por volta das 8 da noite quando o primeiro tornado com ventos de mais de 100 km por hora tocou o solo. Este homem disse que ele e a esposa tiveram que se proteger em uma banheira, enquanto ouviam os barulhos no telhado. Segundo o Centro de Previsão de Tempestades dos Estados Unidos, foram registrados pelo menos 11 relatos de tornados no Mississippi e no Alabama na madrugada de hoje. Este outro homem disse que ouviu um estrondo quando árvores caíram sobre o quintal dele. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos chegou a emitir um alerta à população. Mas como era tarde, muita gente foi pega de surpresa. Para este sábado, os moradores foram avisados que os riscos continuam e a previsão para amanhã é de chuva forte com granizo. Hoje, quando o dia amanheceu, autoridades começaram a estimar o prejuízo. Os temporais deixaram um rastro de danos por 160 quilômetros. Casas foram destruídas e 83 mil residências ficaram sem energia. As cidades de Silver City e Rolling Fork, no Mississippi, foram as mais atingidas. Na região, equipes de resgate ainda procuram por 4 pessoas que estão desaparecidas. O Mississippi decretou estado de emergência. O presidente americano Joe Biden disse que toda ajuda será disponibilizada para as buscas e a recuperação das áreas atingidas. 26 pessoas morreram na passagem de uma série de tornados por 3 estados americanos. Isso era uma casa. E isso é o que sobrou de Rolling Fork, cidade de 1.700 habitantes no Mississippi, o estado mais atingido pelos 24 tornados que causaram estragos também a Alabama e Tennessee, todos durante a madrugada. A maioria dos mortos estava em Rolling Fork, que foi praticamente riscada do mapa. 60 mil pessoas nos 3 estados começaram o sábado sem luz. O governador do Mississippi decretou estado de emergência. Lá as pessoas dizem que não receberam nenhum alerta. Em geral, quando tornados estão próximos às cidades, uma sirene é disparada. Mas os moradores dizem que isso não aconteceu dessa vez. Por isso, muita gente não teve tempo de correr para o abrigo. Tornados se formam com nuvens carregadas de ar quente e frio. São chamadas de supercélulas. Em condições específicas, as correntes de ar formam um espiral de vento, que pode ficar por horas dentro da supercélula. Mas quando um funil é formado, a nuvem joga essa potente espiral
em direção ao solo. É o começo do fim de um tornado, como este que atingiu a Califórnia na quarta-feira. Quando toca o solo, ele costuma perder força em minutos, mas não sem antes provocar destruição. Ouvimos um enorme estouro e depois ficou tudo em silêncio. Quando saímos, tinha umas 10 árvores derrubadas no nosso quintal, disse esse morador. No Mississippi, autoridades acreditam que a força do vento tenha chegado a 300 quilômetros por hora. O presidente Joe Biden lamentou as mortes e ofereceu apoio total às áreas atingidas. Hoje, a prioridade foi a busca por sobreviventes. A partir de amanhã, começa um longo trabalho de limpeza e reconstrução. Continua a lavrar em Espanha o primeiro grande incêndio do ano na Península Ibérica. Deflagrou na quinta-feira, perto da Villanueva de Viver, na província valenciana de Castelló. Já consumiu 4.000 hectares e há forte suspeita de ação humana na origem. Pelo menos 4 suspeitos foram interrogados. Diversas localidades tiveram de ser evacuadas e o combate ao fogo manteve-se intenso na última noite, com mais de 500 milhar de efetivos e 50 caminhões. Prevendo-se a mobilização de 16 meios aéreos num dia em que se mantém ativo na região o nível 3 para perigo extremo de incêndios.